trair o Senhor? Senhor, quem que está aqui na mesa contigo, Senhor, que vai trair o Senhor? Deus ali naquele momento somente disse isso. No versículo 21 está escrito, ó, enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor. Então, naquele momento, eles começaram a perguntar, Senhor, sou eu que vou trair? Né? Eles perguntaram, começaram a falar com Jesus, interrogaram Jesus, e Jesus somente disse isso. Aí, logo depois, no versículo de número 23, ele disse, o que mete a mão comigo no prato, esse me há de trair. Então, naquele momento, Deus falou que um daqueles que estavam ali na mesa, ceando com Deus, com Jesus Cristo, naquele momento de comunhão, de confraternização, houve essa revelação da parte de Deus para ele, falando que bom seria para esse homem se não houvera nascido. Aqui no versículo 24, Jesus está dizendo que conforme ele falou, já estava escrito. Antes mesmo dele imaginar, aquilo ali já estava escrito. Então Jesus disse que o Filho do Homem vai ser como está escrito. Se já está escrito aquilo, vai acontecer. Não adianta tentar mudar, não adianta pensar, eu não vou trair, eu não vou fazer isso. Não adianta, se já está escrito, vai se cumprir. É a mesma coisa quando Deus revela alguma coisa para cada um de nós, as promessas dele. Quando ele revela para cada um de nós, é porque aquilo já está escrito no livro da vida, que aquilo ali vai se cumprir. Né? E quando Jesus fala, ele não é homem para que minta, né? Então, quando ele fala, nós, absolutamente, quando é uma promessa, nós só temos que crer. E quando é uma coisa já, assim, que já está premeditada, né? Jesus já falou, isso vai acontecer. Jesus falou que isso vai acontecer, agora é só esperar, né? Então, ali naquele momento, já estava escrito. Então, não adianta tentar mudar, não. Eu vou me afastar, não adianta. Então, aí naquele momento já estava escrito que um daqueles discípulos que estavam na mesa com Jesus Cristo, ceando com ele, ia traí-lo. Então, logo Judas veio o quê? Perguntou para Jesus se era ele. Né? Aí Judas, no versículo 25, perguntou. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu disseste. Eu não estou dizendo nada, você que está dizendo aí. Se é você que vai me trair, não. Absolutamente, né? Deus falou para ele, eu só disse que vai ter um que vai me trair. Eu não estou julgando ninguém, né? Não estou apontando ninguém. Você vai me trair, é você. Não, Jesus falou para ele, tu disseste, você que está dizendo. Agora, se é, eu já não sei, né? Então, ali, Judas perguntou para ele se era ele que ia trair Jesus Cristo. Então, Jesus logo disse que não. Então, agora vamos ler o versículo 26. Não, o versículo 31. Diz assim, olha. Então Jesus lhe disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, ali naquele momento, depois que Judas entregou Jesus Cristo para os soldados, né? Pedro, logo em seguida, falou o quê? Falou que não ia negar Jesus, né? E Jesus virou para ele e disse, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E ele falou, não, Jesus, não vou te negar, não. Se necessário eu morrer contigo, eu vou morrer, mas não te negarei. Então ali, né, ele tentou fugir de qualquer jeito, mas já estava escrito que ele o negaria. Não adiantava ele
correr para todos os lados. Não, Jesus, se eu morrer contigo, se for necessário eu morrer contigo, eu não vou te negar. Eu vou estar aqui sempre contigo. Não vou te trair. Não adianta, como já está escrito. Deus aquilo ali vai se cumprir. Já está escrito, aquilo ali vai se cumprir. Não adianta você correr para um lado, para o outro, para a direita e para a esquerda, pular da cambalhota, subir um monte, descer a montanha. Você vai para todo lugar do mundo, mas vai se cumprir. Porque Deus disse, Jesus disse ali para ele, que Judas o negaria, que Judas o trairia e que Pedro o negaria. Então, Jesus o quê? Depois disso tudo, de Judas traí-lo, depois de Pedro o negar 3 vezes, Jesus foi no monte orar, ele foi no Getsemane. E lá ele encontrou os seus discípulos dormindo nas 3 vezes que ele foi orar. Ele foi orar na primeira vez, ele falou para todo mundo lá ficar o quê? Orando, né? Olha só, vamos ler no versículo 36. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto além vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E Jesus, ali naquele momento, ele disse para ele: ficai aqui, né? Que a minha alma está triste, né? Devido aos acontecimentos que antecederam até ele orar no Getsemane, né? Judas já tinha o traído, Pedro já tinha o negado, né? Então, Jesus falou: fica aqui, vigia, vamos orar. Então, ele foi para o monte orar, subiu. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus subiu outra vez para o monte para orar. Depois de ele perguntar a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Né? Pedro estava lá dormindo, né? Pedro e o restante do pessoal. E indo, segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E disse-os de novo, e deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Aconteceram isso tudo antes de Jesus ir para ser crucificado, né? Jesus foi traído, Jesus foi negado por Pedro, né? E depois Jesus foi preso, do versículo 47, vamos ler, ao versículo 56, que diz assim, ó: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Né? Judas ali consumou o fato da traição. Né? Ele falou que aquele que ele beijasse, aquele seria, né, o que ia ser entregue. Então, ali naquele momento, Judas consumou o fato da traição. Depois disso, veio a negação de Pedro, do versículo 64 ao 75. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo vós, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouviste, agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E ele respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é quem te bateu? Orando, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Ali foi consumado a negação de Pedro, que não conhecia Jesus. Então ali ele negou que não conhecia Jesus. Isso tudo, né? Isso tudo foi o preço que Jesus pagou pelas nossas vidas. E logo depois que Judas o traiu e Pedro negou, Judas o quê? Se suicidou. No capítulo 27, do 1 ao 10. Vamos ler. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles porém disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado um conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então, ali naquele momento, Judas o traiu, né? Jesus ali foi entregue a Pilatos, né, para ser condenado. E depois Pedro, quando viu que Jesus ali foi condenado, né, ele se arrependeu. Mas que já adiantava, não adiantava mais nada. A besteira que ele já tinha feito, já tinha entregue Jesus já estava lá nas mãos dos soldados para matarem a ele, né? Então depois ele foi lá, se arrependeu, tentou devolver as moedas, mas não adiantou, né? Tanto é que eles falaram para ele: que não importa o seu arrependimento, que adianta? Agora que você já fez a besteira, você quer vir consertar, não adianta. Então ali naquele momento eles falaram isso para ele. Mas isso não acontece só na Bíblia, acontece também na nossa vida. Quando a gente faz uma besteira, depois há uma besteira tão grande que a gente tenta consertar, não tem jeito. Se já está escrito que aquilo ali vai acontecer, vai acontecer. Não adianta você tentar voltar atrás. Não adianta. Já foi. Então, ali naquele momento, além dele devolver as 30 moedas de prata, né? Eles pegaram, compraram ali um campo, né? Que recebeu o nome de campo de sangue. E ele depois já foi se matar. E ali, logo depois disso tudo ter acontecido, Jesus foi o quê? Foi crucificado. Vamos ler do versículo 32 ao 53. Glória a Deus. E quando saiu, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: meu Deus, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embeveceu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, 2 da ressurreição dele, entraram na cidade, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, os que estavam e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que aquilo que ali estava escrito que iria acontecer não tinha como mudar. Deus já tinha escrito que ele ia dar o seu filho para que pudesse salvar toda a humanidade dos pecados, né? Aquilo ali ia acontecer, não tem como mudar. Então, é que ele ali clamou, né, pedindo a Deus que o tirasse dali. E Deus não tirou, porque aquilo já estava escrito que aquilo iria acontecer. Então, não adianta, depois de muitas coisas que aconteceram com ele, não adianta você tentar correr para um lado, correr para um outro, sabendo que Deus te chamou para aquilo, né? Escolheu para aquilo. Não adianta você correr para um lado para o outro, porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, porque aquilo já está escrito no livro da vida, já está escrito que aquilo vai acontecer na sua vida. Então não adianta você correr para um lado, correr para o outro, que aquilo ali vai acontecer na sua vida. Depois disso tudo ter acontecido na vida de Jesus, Judas o traiu, Pedro o negou, ele foi entregue, foi crucificado, morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Amém, irmãos? Depois, se os irmãos quiserem ler, está no capítulo 28, né, do 1 ao 10, né? E eu terminarei a mensagem por aqui, e eu quero cantar um louvor, peço que os irmãos fiquem de pé, para nós adorarmos a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Glória a Deus.